Alô, som. Olá, boa tarde você que está aqui com a gente pela TV Sul de Minas. Estamos ao vivo hoje, 16 de fevereiro, estamos aqui com o Tiago Câmara. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Dino, muito obrigado pelo espaço. Espero que nós possamos contribuir aí com informações relevantes para a sociedade como um todo. É muito bom ter você, já é a segunda vez que você participa com a gente aqui. Você teve... Exatamente, segunda vez, a primeira vez que venho ao estúdio. A primeira foi remoto, né? Foi remoto. A primeira vez foi remoto. Foi remoto, é mesmo. Foi com o Rômulo? Exatamente, no fatídico caso onde a Câmara Municipal de Guapé autorizou aquela cobrança absurda que fez com que cada guapeense pague hoje uma das contas mais altas no valor da sua taxa para a coleta de resíduos sólidos, que no caso na nossa cidade não acontece. E vamos lá, a gente estamos... Peraí, deixa eu baixar o som aqui. Opa, beleza. Estamos ao vivo, né? Lembrando... Ai, fechei a página errada. Fechou aí? Não, tá ali. Tá aí. 16 de fevereiro. Hoje é dia do repórter também. Vamos abordar o seu assunto aqui, né? Que tem um pouco a ver, né? Que envolve um pouco de investigação. Na verdade, se me permite, tem tudo a ver, porque a mídia é a principal ferramenta que nós temos para poder trazer informação de forma que o cidadão possa construir a sua opinião. E é muito importante que essa informação ela seja levada de maneira séria e crua, né? E crua, e principalmente imparcial. E infelizmente hoje o que temos à nossa disposição, ainda o que domina é a grande mídia, que na maioria das vezes distorcem os fatos e induzem a população ao entendimento errado de algumas situações. Eles formam... Infelizmente, a gente vê isso claramente, né, nas grandes mídias e às vezes nas pequenas também, porque na mídia de um modo geral. A imparcialidade, ela deveria ser uma obrigação. Eu lembro do Silvio Santos, que ele cobrou da Sherazade. Sim, da Raquel Sherazade. Raquel Sherazade, ela deu uma opinião durante a leitura de uma matéria e o Silvio Santos falou, você não está sendo paga para dar opinião. Você lê a matéria e quem assiste em casa é que vai formar a opinião. E deveria ser assim, de um modo geral, né? Olha, e infelizmente não é isso que acontece. Isso vindo, no meu entendimento, na minha leitura, do rei da comunicação, Silvio Santos, né? Deixa mais enfático ainda o quão profissional e o quão grandioso é Silvio Santos para, né, a população brasileira e em especial para o jornalismo. Deixou não, tá aí ainda. Tá né? aí, o legado dele é simplesmente fantástico. Eu até aproveito o ensejo para chamar a atenção de que, infelizmente, em um passado bem recente, boa parte da mídia tendenciosa e comprada tentou de todas as formas triturar a minha reputação, tentando descontextualizar uma informação que era muito clara, muito simples, né? Mas o poder do alto escalão da política nacional, que tem os seus tentáculos em todas as esferas, seja elas estaduais e ou municipais, trouxeram aí um dissabor e um momento de muita dificuldade para mim e para minha família. Porque aquilo que foi noticiado, repito, pela maioria, eu não estou aqui generalizando, porque teve sim repórteres decentes. Um exemplo disso foi o Rômulo, que trouxe uma informação de forma imparcial e verdadeira. O outro exemplo que eu posso dar aqui também foi o Silvano Damasio da TV Boa Esperança e o Cláudio Tognoli, que é repórter da Jovem Pan. Então, que eu me recordo, e a TV Alterosa também, se me permite, não me achincalhou. Ela levou uma comunicação de maneira imparcial e da forma como deveria ser noticiada. Por outro lado, infelizmente, tivemos a maior parte da mídia, como Globo News, afiliada à EPTV, né, que nós sabemos o porquê fizeram a matéria daquela maneira. E aquilo trouxe muita dificuldade, porque além das ameaças sofridas com a repercussão daquela notícia tendenciosa e distorcida, eu tive o trabalho para poder explicar para os meus filhos que aquilo que foi noticiado não era verdade. Tanto que o Ministério Público arquivou, a Justiça manteve o arquivamento e hoje eles tentam mais uma vez reabrir, me acusando de algo que nunca
fez parte da minha essência, né? Eu não vou ficar aqui trazendo miúcias a respeito disso, mas é importante destacar, em especial no caso de agora, parte da grande mídia noticia, né, que houve ameaças, e isso está público aí através do processo, mas eles se concentram em sinalizar que as ameaças foram dirigidas à figura de um promotor de justiça. E não que a minha vida seja mais importante do que a dele, ou que a dele seja mais importante do que a minha. Todos somos seres humanos e carecemos de respeito. E as ameaças, elas vieram e foram muito claras no momento que houve a coletiva de imprensa dada pela equipe do GAECO, que essas ameaças foram dirigidas ao denunciante, no caso eu, que fui o responsável pela primeira denúncia, a denúncia que deu início a todo esse procedimento, desencadeou tudo, e ao promotor de justiça. Então fomos os dois ameaçados, mas infelizmente boa parte da mídia tende ainda em direcionar como se o único ameaçado fosse o promotor. Como se a minha família, os meus filhos que foram citados, a minha esposa e a minha vida não houvesse importância nenhuma. Isso então, gerou um rebuliço na sua vida, no modo pessoal? Lá atrás, quando eles descontextualizaram a notícia que foi vinculada, que eu prefiro nem entrar aqui nesse mérito agora, isso me trouxe muito aborrecimento, me trouxe preocupação e, repito, em especial para explicar para os meus filhos, porque a educação que eu dou para as minhas crianças, ela é fundamentada e pautada, primeiro, no cristianismo, no que Jesus Cristo nos ensinou, mesmo com todas as minhas falhas, que naturalmente tenho, como qualquer ser humano, mas em especial para que eles respeitem todas as pessoas, indiferente de cor, credo, classe social, sexo, sexualidade, todos nós merecemos respeito. Então eu sempre preguei isso na minha família, e vendo a mídia trazer uma informação tendenciosa e que não condizia e não condiz com a verdade, isso me trouxe sim muito aborrecimento. E hoje traz uma chateação de ver que eles novamente se concentram em noticiar de forma parcial. Olha, um promotor de justiça foi ameaçado. É fato? É. A vida do promotor, ela é importante? É. Tal qual a minha vida é importante, tal qual a vida dos meus filhos é importante, é da minha esposa. Então, por parte de repórteres que não trabalham... Faz um redirecionamento. Exatamente, isso segundo o interesse, um aborrecimento para a gente. Igual a gente viu, não o mesmo assunto, mas lembrando o mesmo tema, essa semana a gente viu uma notícia, foi divulgada aí. Em algumas matérias eles divulgaram o seguinte: teve um acontecimento no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, onde pessoas civil envolveu em luta corporal com o PM, com 3 PMs que estavam atendendo a ocorrência, e o cidadão levou 2 tiros, na verdade. Ele já levou um tiro na perna e depois levou um segundo tiro no tórax. Sim. Mas o segundo tiro, para ter uma ideia, foi depois de 2 socos que o soldado levou na orelha. Na orelha. Aí, qual que é a legenda da notícia? Policial assassina... Olha, Dino, na minha humilde opinião, o que hoje nós vivenciamos é uma inversão de valores absurda por parte da sociedade. Eu não estou aqui para massagear o ego da Polícia Militar, apesar do respeito que eu tenho para com a instituição. Nós sabemos que laranjas podres existem em todos os setores da sociedade. Eu, particularmente, defendo e sempre defendi a segurança pública, seja ela oferecida pela Polícia Militar, pela Polícia Civil ou qualquer outra instituição, Guarda Municipal, que tenha por obrigação preservar pela nossa segurança. Mas, novamente, por parte da maioria dos repórteres que levam a notícia, que deveriam levar uma notícia séria, o que nós vemos é uma tendência. É eles com uma intenção clara de criminalizar o policial em detrimento àquele que está cometendo o crime. E isso, no meu entendimento, é simplesmente repulsivo. Tem aquele policial, tem aquele cidadão, sempre que exalta, às vezes age um pouco fora da margem. Sim.
Mas aquele tem que ser punido. Exatamente. Agora, não que todos tenham que responder pelo erro de um. Exatamente. A gente não pode pegar uma situação isolada generalizar. E generalizar. Exatamente. E no seu caso, isso aconteceu, foi 2023? Não. 2022. Tem muita gente que ainda não conseguiu compreender a situação. A situação. Eu vou tentar, se me permite, trazer um resumo, apesar de ser muito prolixo, eu vou tentar ser mais objetivo. Uhum. Tudo isso se deu pelo fato de eu ter regressado para a minha cidade, depois de ter saído de lá aos 16 anos para poder estudar. Hoje ainda tive a felicidade de passar próximo ao colégio onde vivi um dos melhores períodos da minha vida, que foi no Instituto Federal, antiga Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, e retornei depois que o meu segundo filho nasceu, o Francisco. Então eu estou tentando sobreviver em Guapé há 9 anos. E ao regressar para a minha cidade, eu já tinha tido contato, mas isso daí eu, de certa forma, eu fui conivente, porque em não estando lá, a maioria das mazelas, das bizarrices cometidas por agentes políticos, elas não me afetavam diretamente. Exatamente pelo fato de eu não residir. A minha mãe sempre foi uma pessoa à par de política, então eu nunca me envolvi, nunca me vi no meio público, nunca me vi como um político. Eu voltei para Guapé e estou tentando sobreviver como a maioria dos guapeenses que lá estão. E num passado muito triste, por volta de 2021, a nossa cidade foi assaltada. Eu acredito que foi o assalto mais absurdo que aconteceu e a punição, infelizmente, foi 0. Por volta do ano de 2021, foram subtraídas da cooperativa dos cafeicultores de Guapé, a antiga Coocafeg, 32 ou 38 mil sacas de café. Eu não sei bem ao certo, mas o número está dentro dessa... São mais de 30 mil sacas. São mais de 30 mil sacas de café. Então imagine você, ano passado, ano retrasado, o café estava R$ 1.500. Multiplique aí 30 mil sacas de café a R$ 1.500. Nós estamos falando basicamente da receita que o município dispõe para cuidar da administração pública durante todo o ano. Então subtraiu-se estas sacas de café, eles destruíram a vida de pelo menos 50% da população guapeense, haja vista que lá é uma cidade agrícola. Destruíram mais do que a vida, eles destruíram sonhos. Eu não perdi uma saca de café, mas eu vi amigos meus que estavam estudando tendo que regressar a Guapé e voltar a trabalhar na enxada porque o pai não podia pagar a faculdade, porque já não tinha mais condição de manter o filho na faculdade. E em contrapartida, é óbvio que eu não vou ficar aqui apontando dedos, mas a população que nos acompanha sabe muito bem, isso é muito claro. As pessoas que possivelmente estiveram envolvidas nesse roubo, né? Boa parte delas se enriqueceram, me perdoe a palavra, mas através da desgraça de muitas outras pessoas. Pessoas inocentes. Pessoas inocentes. E nessa seara surgiu a figura do prefeito que hoje está preso, do ex-prefeito, no caso, Nelson Alves Lara, um sindicalista, petista, que levantou a bandeira de que auxiliaria os produtores rurais a encontrarem os responsáveis pelo roubo e a puni-los adequadamente. E isso foi mera propaganda política em período eleitoral, que o levou à cadeira mais alta do nosso município, a cadeira do Executivo Municipal. Muito bem, então ele foi eleito com essa promessa. Promessa não cumprida e um tapete vermelho estendido para ele. E depois disso, o poder visivelmente subiu a cabeça dele. E ele só conseguiu chegar a esse posto porque ele teve o apoio político de pessoas possivelmente envolvidas no ilícito que eu acabei de relatar. Então o grupo que possivelmente, eu digo possivelmente... Isso foi quando? Isso por volta de 2021, 2023, construíram a imagem dele e ele foi eleito, se não me engano, em 2021, não, mentira, perdão, 2001, 2003, e ele foi eleito possivelmente em 2004, que eu acho que foi a primeira eleição que ele teve êxito. Certo. Né? Então o grupo político que possivelmente estava envolvido nas mazelas, no roubo da Coocafeg, trabalhou a imagem do atual prefeito
fez com que ele galgasse o posto de prefeito municipal, olha, redundante, se é prefeito é municipal, peço desculpas, com a esperança de que ele, sendo um homem simples, seria fácil de manipulá-lo. Só que não. Visivelmente, isso eu estou falando da minha percepção, o poder subiu a cabeça dele e ele fez exatamente o contrário. Com pouco tempo ele tomou as rédeas do município e começou a coordenar a cidade conforme a vontade dele. De acordo com os interesses próprios. E isso foi tomando uma proporção que fica difícil mensurar. E hoje culmina no resultado da prisão de prefeito, procurador. Inclusive é importante ressaltar isso porque os maus advogados se consideram acima da lei. Conhecem um pouquinho dela e acham que a lei nunca os atingirá. E não que eu esteja aqui desejando mal, não desejo nem a prefeito, nem a nenhum deles que foi preso. Eu desejo justiça. Eu não prendo, eu não sou juiz, eu não sou policial. Eu sou um cidadão, sou um político e busquei a força da lei para punir aqueles que estão andando à margem da lei. Certo. A gente vai então aqui, ó, esse programa hoje está patrocinado com a ótica, com o apoio, né? A gente depende do apoio com certeza. Dos patrocinadores para levar adiante. A gente conta com o apoio da Ótica Passos. Ótica Passos há 38 anos no mercado, atendendo a população de Passos, não de Passos, da região. Inclusive Ribeirão Preto, Alpinópolis, são várias cidades. São 13 óticas Brasil afora. Ótica Pato, telefone 3526-8618 e o 8810-0002. Temos também o plano contábil, alô Bruno, meu contador, que eu indico ele, além de ser um contador de confiança, amigo, parceiro, é o contador Bruno, telefone 359-8835-4855. Funilaria e Pintura Reis, do meu amigo Valdir, ali na Avenida Sabiá, 3521-1670 e o 99914-7131. Um abraço também para o parceiro nosso, Criat 3. Criat 3, né, portas e esquadrilhas, o Bachir, o Jaber e o João Pedro, telefone 99892-0130. Bem, a gente temos aqui, né, o prefeito foi preso numa operação pelo Ministério Público contra um esquema de corrupção, tá? Essa notícia ela está retratada no G1. E além do prefeito, foram pedidos também mandados de prisão contra o procurador-geral do município, sim, que está bem... O advogado que eu estou citando, exatamente. É ele, né? Isso. O diretor-geral do SAI, sim, gestor de obras e também mais 2 empresários. Além sim, de várias outras pessoas que estavam diretamente e indiretamente também envolvidas no caso. O prefeito do Guafé, o Nelson Lara, né, foi preso durante uma operação do GAECO na manhã da quarta-feira, dia 7. A ação teve o objetivo de combater o esquema de corrupção na cidade sul-mineira. Por causa da operação, o prefeito foi expulso do PCdoB, partido ao qual ele fazia parte. Então ele foi expulso do partido, numa dessa o partido tira o corpo fora. Isso mostra a gravidade da situação, porque o PCdoB, para expulsar um prefeito já de início, já mostra que sem que antes tenha tramitado em julgado, mostra que tudo que o Ministério Público e o grupo, eu digo Ministério Público, quando eu falo Ministério Público, eu me refiro a toda a estrutura do GAECO, né? Que o GAECO é o Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, né? Então é uma formação, é uma união de forças entre o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, entre outras que eu não tenho conhecimento, né? Então quando eu me referir a Ministério Público, eu estou dando o mérito a toda a equipe que trabalhou essa investigação. Peraí, eu tenho um problema de lapso temporal de memória, Dinho, não me perdoa, tá? Sem problema. A gente está falando eu me perco totalmente. Dos presos, né? Vários presos. Sim, essa operação ela teve início em aliás, a operação não sei, a denúncia... A operação foi dia 7 agora. Não, ela teve a sua primeira deflagração, né, de prisões, de mandados de busca e apreensão, dia 7 agora, quarta-feira passada. 7 de fevereiro. Só que o início disso tudo aconteceu dia 7, na verdade dia 8. Dia 8 de fevereiro de 2021, que foi o momento que eu apresentei 2 denúncias ao doutor Fernando Muniz, então promotor de justiça na cidade de Guapé. Eu havia feito outras anteriormente, que foram arquivadas por ele. E entendo perfeitamente que ele fizesse dessa forma. Por quê? Naquele momento eu era um cidadão indignado com as mazelas do município e comecei a utilizar
de algumas ferramentas para poder levar e buscar e pedir socorro. Basicamente o que eu estava fazendo é isso. E nesse momento eu estava sendo provocado por alguns amigos. Por que você não se candidata? Por que você não se coloca à disposição da população guapiense? E eu estava realmente pensando nessa possibilidade. Apesar de, a princípio, eu tê-la refutado já de imediato, porque eu nem sabia que eu estava afiliado a partido político. Então eu não teria janela, eu não teria tempo de me filiar. A partir do momento que eu fiquei sabendo que eu estava assim, filiado a um partido político, eu comecei a pensar nessa situação. E acredito que o entendimento do promotor tenha sido: é só mais um político que está vindo aqui me encher a paciência para tentar fazer escada política. Só que não era. Mas você filiou, não foi pessoalmente? Filiaram o seu nome? Na verdade, quando eu me filiei pelo pedido de um amigo que eu verdadeiramente amo, Fábio Alfonso. É um amigo de infância, uma pessoa que eu tenho muito respeito, apesar de termos as nossas discordâncias políticas, e são nítidas, são muito claras, mas sempre existiu o respeito entre nós. E em um dado momento, quando eu voltei para Guapé, assim que meu segundo filho nasceu, o Fábio começou a insistir para que eu me filiasse em um partido que ele estava trazendo no diretório. Eu tenho até vergonha de falar o nome do partido, porque eu tenho verdadeira aversão. Mas, obviamente, eu não vou esconder as minhas falhas. Foi no PV, no tal do Partido Verde, que de verde só tem a casca, por dentro ele é vermelho. Mas o Fábio insistiu muito. Falei: Fábio, então coloca meu nome aí no diretório e pronto. Pela confiança que eu tenho nele, eu permiti que ele tivesse me colocado no diretório, tanto que ele colocou minha esposa também. Certo. Então ele filiou a mim, eu e a minha, me desculpa, eu imagino, a minha esposa nesse partido. E eu tinha me esquecido disso. Isso se deu, acho que foi em 2014. Eu nem me lembrava disso. E a partir do momento que eu falei: então eu estou filiado? Tô. Comecei a pensar. E como eu já estava levando algumas denúncias ao doutor Fernando Muniz, estas sendo arquivadas, eu continuei seguindo a linha política, até que eu decidi me colocar à disposição da população guapiense. Fiz isso com doação de alguns amigos, que não foram muitas, foi muito humilde a minha campanha, R$810 para você ter uma ideia. Gastam-se milhões em campanhas, Exatamente, exatamente. Cestas básicas distribuídas ao Léo. Eu recebi essas doações de amigos que eu serei eternamente gratos, até porque 3 deles nem votam em Guapé, me ajudaram por acreditar no nosso propósito. E eu fui eleito o 3º vereador melhor votado da cidade. E em sendo eleito, a minha campanha toda foi pautada na limpeza estrutural da cidade. Eu sempre trabalhei com agricultura e não se planta em terra suja. Qualquer pessoa que queira plantar alguma cultura, seja ela milho, soja, café, o primeiro processo é limpar o terreno que você vai plantar. Então eu não fiquei trazendo expectativas que eu não pudesse atender. Eu não fiquei vendendo ilusões para a população guapiense. Eu prometi a eles que, se eleito, eu buscaria todos os mecanismos possíveis para que a justiça fosse feita e para que ocorresse uma limpeza estrutural dos maus políticos na nossa cidade. Então, no primeiro mês de mandato, eu tive a minha posse no dia 2 de janeiro. No dia 7 de fevereiro, eu terminei, com a ajuda do meu amigo Caio, de redigir 2 denúncias. Uma que tratava de um incêndio criminoso a documentos públicos na Câmara Municipal, que culminou também na condenação de uma agente pública, servidora, da Câmara Municipal, em outubro do ano passado, mas não quero falar a respeito disso. Certo. E a segunda, que envolve transações que eu entendo que são obscuras. Então eu levei indícios de ilicitudes ao doutor Fernando Muniz, através dessa denúncia, no dia 8 de fevereiro de 2021. Feito isso, o promotor aceitou essas 2 denúncias e passou a trabalhar em cima delas. Elas foram pontapé? Elas foram pontapé inicial para o que aconteceu agora. Exatamente. Então 2 anos. São 3 anos. 21? 21, 22... Exatos 23. 21, 22, 23, 24. Exatamente, 3 anos. Exatos 3 anos. Fez aniversário de 3 dia anos. 8, hoje é 16, é 8 dias, uma semana atrás. Uma semana atrás fez aniversário do 3º ano. E isso aí a gente vê, acredita, porque eu costumo dizer o seguinte: o político que faz as coisas erradas, ele não é culpado sozinho. Nunca.
ele sempre tem alguém do lado. É impossível fazer e o próprio eleitor que aceita a corrupção é culpado. Porque tem eleitor que vê... uma frase que eu já ouvi muito, que é uma vergonha. Assim, eu falo, gente, não pode, essa frase deveria excluir ela. Fulano rouba, mas faz. Isso é simplesmente abominável. Isso é uma vergonha para um país igual a gente tem o Brasil. Sim. E isso aí, a gente está falando na ponta de cima, mas isso aí lá embaixo está lotado também, né? A base da pirâmide, infelizmente, tem isso. Tem. A base da pirâmide tem isso. Bem, e lá, segundo o Ministério Público, né, foram expedidos 38 mandados de busca e apreensão. É muita coisa, né? Isso aí provavelmente não é tudo, ainda tem alguém que conseguiu escapulir, né? Olha, eu já deixo claro, eu não sou investigador, eu não sou promotor e eu não sou juiz. Então eu nunca tive conhecimento e privilégios no que diz respeito a essa operação. O que eu fiz foi munir as autoridades acerca de documentos e, em um dado momento, depoimentos de pessoas que eu consegui convencer. A denúncia inicial ela se deu no dia 8 de fevereiro de 2021, muito bem. Houve um equívoco, vamos colocar dessa forma, porque com certeza não foi má fé e muito menos incompetência. Houve um equívoco no lançamento dessas duas denúncias que eu fiz. Então eu coloquei essas duas denúncias e no momento que o assessor jurídico da Câmara, doutor Marcos Vinícius de Oliveira, e um ex-vereador falecido, José Milton Campos, tomaram conhecimento dessas duas denúncias que eu fiz, ambos ficaram possessos. A ira tomou conta, porque se consideram os poderosos da política guapeense, e para eles era inadmissível um Zé Ninguém como eu, um Zé Povinho como eles colocaram, né? E eu tenho muito orgulho de ser Zé Povinho, porque a maior parte da nossa população é povinho mesmo, é gente assalariada, é gente que mata um leão por dia para poder sobreviver. Então nunca fui um homem de posse, sou um homem simples, mas de opinião forte e de princípios. Então fui pressionado por ambos. E isso eu falo com muita tranquilidade, porque Deus me deu a sensibilidade de registrar tudo isso que eu estou relatando hoje. E o porquê eu digo registrar tudo? Eu sabia onde eu estava entrando. Eu sabia que, ao ser eleito, eu tinha entrado em um covil. Olha, não pense você, eu tenho certeza que eu não vou passar esse dissabor, porque eu não ando à margem da lei. De estar numa cadeia, mas eu acredito que tem muito mais bandido na política do que na própria cadeia. Isso é um Pode fato. ter certeza. Porque tem muito preso que está preso porque teve o extremo. Eu não estou vindo aqui passar a mão em bandido, não. Mas porque passou necessidade, passou fome, às vezes viu um filho passando fome e cometeu uma loucura. Então eu não condeno determinados presos como eu condeno muitos políticos de colarinho branco. Então, desde o momento que eu entrei lá, sempre que eu estava do lado de alguém que eu sabia que a conduta era duvidosa, eu pegava meu telefone e colocava para gravar. Sempre que acontecia alguma coisa, eu ia até a polícia militar, a qual eu reforço. Tenho um imenso respeito e, graças a Deus, sempre tive o respeito deles. E isso incomodou os poderosos lá e registrava um boletim de ocorrências. Então, voltando para o conhecimento dos fatos por parte do assessor jurídico, ex-procurador do prefeito municipal e hoje de novo como procurador do prefeito interino, já dá para você ter uma noção que não trata-se de um advogado, trata-se de um político que tem, né, o seu diploma de advogado e que usa o seu conhecimento das leis de forma política. Então fui pressionado pelos dois, fui ameaçado pelos dois, gravei o que aconteceu e registrei boletim de ocorrência. Então a minha cassação ela foi determinada naquele momento, que eles tomaram conhecimento do fato. Só que eles acharam que eu ia parar. Por quê? Porque houve outros agentes políticos que me ameaçaram, vendo que eu não retrocedi. Tentaram me subornar 1, 2, 3 vezes, não foi qualquer suborno. Eu estou falando de cifra, de posses que eu nunca tive a pretensão de possuir. E, na verdade, não tive mesmo. Eu não quero ser milionário. Quero ter uma casa, um carro e ter condições de estudar meus filhos. Se possível, um dia um barquinho para poder pescar tucunaré na represa do Lago de Furnas. Essa é a vaidade que eu carrego comigo. Então, sendo ameaçado por eles e não tendo cedido, eles já começaram a arquitetar uma estrutura para poder caçar o meu mandato, que era a única maneira de me calar.
E eu continuei levando informações ao Ministério Público. E numa dessas idas minhas a Varginha, conversar com os promotores, eu disse que estava sendo ameaçado. E eles me perguntaram, como? Ninguém sabe disso. Eu falei assim, lê do engano. Sabe sim, porque o Marcos Início e o José Milton tomaram ciência, junto com a Elizabeth Florencio, que era presidente da Câmara à época, que inclusive acho que foi a única atitude sensata que ela teve, foi de impedir que o Zé Milton tivesse me agredido, pelo fato dele ter tomado conhecimento. E eles viram que a denúncia tinha sido lançada pública. Então, a partir daquele momento, eles colocaram ela sob sigilo e eu passei a municiá-los e tudo que eu fui levando ficou estritamente sob sigilo. Inclusive, coisas que eu levo até hoje fica sob sigilo. Então, o contexto da cassação do meu mandato se deu pelas circunstâncias de estas pessoas terem tomado conhecimento do que eu havia feito e de que eu não entraria para o grupo político deles, ou seja, eu não me venderia e não me curvaria às ameaças que eles haviam feito. E o seu mandato durou quanto tempo? 1 ano e 7 meses, eu fui cassado em setembro de 2022. Foi o único mandato? Foi meu primeiro mandato. Primeiro mandato. Então, ou seja, conseguiram te tirar do jogo temporariamente. Metade do primeiro tempo. Não, a ideia deles não é me tirar só da Câmara, a ideia deles é me roubar meus direitos políticos. Uhum. Hoje o nosso grupo, e eu falo eu, às vezes no singular, é por falha de comunicação, tá? Eu não trabalho sozinho, eu não fiz nada, absolutamente, eu não dei nenhum passo sozinho. Se eu fui eleito, primeiro, porque eu tive apoio. Uhum. Se eu consegui apoio, foi esse apoio que eu consegui que me levou a ter 386 votos. Se eu tive esses 386 votos, isso foi crescendo exponencialmente. Graças a Deus, um grupo muito grande dedica apoio a mim e deposita fé no que eu faço. Então, só é possível fazer graças a essas pessoas. O Guapé hoje tem quantos eleitores? São 10 mil eleitores, votam aí por volta de 8.200 eleitores. Uhum. Então, tudo isso, o Thiago Câmara fez. Não, eu sozinho. Como coloca muito bem a minha amiga Maria Áurea, eu sou um graveto. É muito fácil de me quebrar. Mas a partir do momento que você constitui um grupo, pessoas imbuídas de boa vontade, com o mesmo propósito, isso toma corpo, isso fica grande, e isso incomoda. Então o medo que eles têm de que nós consigamos chegar ao executivo é uma coisa absurda, porque caso consigamos, eles sabem que torneiras serão fechadas, eles sabem que apostilamentos feitos de forma possivelmente ilegal serão revistos na justiça, eles sabem que vai acabar a farra das diárias, aonde o prefeito preso, o ex-prefeito preso, se dava ao luxo de pagar R$105 mil de diária para um assessor em 6 meses. Eles sabem que essa taxa para contribuição de coleta de resíduos sólidos que tira dos bolsos dos guapeenses por volta de 4,5 milhões ano. 4,5 milhões ano. A nossa conta de água hoje é a conta mais cara do estado de Minas Gerais. Isso vai ser revisto. Esse valor absurdo que eles cobram para que o cidadão possa fazer a travessia nas nossas balsas, e eu digo nas nossas balsas como um todo, porque se você for a Guapé hoje e voltar, você vai ter que desembolsar R$70. E desculpa te cortar, sim, mas a balsa ela é mantida pela Furnas. O município de Guapé pode me cortar à vontade, tá? Eu falo muito, às vezes eu me... Não, só para abordar o tema do assunto, né? Você fica à vontade. Mas eu digo o seguinte, eles cobram por um recurso que eles já recebem. Já recebem. E é importante deixar enfático essa questão das balsas, porque essa foi a desculpa que eles encontraram para caçar o meu mandato. Uhum. Como eu não cedi, eles precisavam me caçar. Eu fui o único político da história da República que sofreu 4 pedidos de cassação. O medo deles, do nosso grupo continuar ativo na política, é tão grande que eles tinham que me exterminar de qualquer maneira. Thiago Câmara não pode sobreviver. Como é que um político é eleito com R$810? Como é que um político consegue conseguir, de novo redundante, desculpa, como é que um político consegue apoio com um telefone celular e às vezes com a conta atrasada, corta, como a maioria dos cidadãos passando dificuldade. Então isso, para a alta elite da política bolorenta e inescrupulosa, isso é inadmissível, isso incomoda. Uhum. Então a população, eu estando vereador, me procurou e dentre os mais de 14 projetos de lei que nós conseguimos apresentar, tendo a maioria deles aprovados, um dos
que eu fui apoiador porque eu não me caberia fazer a proposição, era exatamente para trazer a isenção para a população que precisa fazer a travessia nas balsas. E eu digo isso para a população de Guapé, com todo respeito a vocês de Passos, mas aí para visita não caberia. Mas para quem está lá em Guapé, nós vivemos numa ilha. E pegar um assalariado, um agricultor simples, o mesmo o agricultor que tem posses, porque ele é importante, porque ele gera divisa para o município. Ele gera receita, né? No meu entendimento, é irresponsável, é ilegal e é desumano fazer essa cobrança. Então eu fui apoiador do projeto de lei que visava dar a gratuidade na travessia nas balsas. E eles criaram uma articulação lá coordenada pela Elizabeth Florencio, à época presidente da Câmara, pelo assessor jurídico Márcio Vinícius de Oliveira e por uma servidora que não tem a mínima moral, que pediu demissão já exatamente para dar um ar de legalidade naquele pedido de cassação que ela interpôs contra o nosso mandato. Então usaram o projeto de iniciativa popular para cassar o meu mandato, dizendo que eu havia falsificado aquilo. Novamente, o Ministério Público arquivou, o Judiciário acompanhou, eles recorreram em segunda instância, perderam. É para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo e para colocar, né, os vereadores que andavam no bolso do prefeito como juízes, porque aquilo foi um processo político e foi o único que eu perdi. Aqui, ó, a gente está com participação. Eu não vou ler porque é muita participação, mas vou mostrar aqui para o pessoal aqui, ó. O pessoal que está participando com a gente tem bastante participação. Opa. Um abraço para todo mundo que está participando aqui, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no site tvsudminas.com.br. Quem quiser rever vai estar salvo aí, está disponível, tanto no site, quanto no YouTube, quanto também no Facebook. Só no Instagram que não fica salvo. E tem os contatos também, pode procurar a gente aqui. E parabéns pelo seu trabalho. E continuando aqui, né? Os mandatos foram cumpridos em Guapé e foi também no Rio de Janeiro, ou seja, teve evasão de divisa. Teve evasão de divisas. Assim, não estou afirmando que teve evasão de divisas, mas teve ligação de pessoas que não residem no nosso estado. E trazendo para o contexto que eu acabei me perdendo aqui, da operação, essa operação teve início em 8 de fevereiro de 2021 e depois eu continuei munindo. E principalmente depois que cassaram o meu mandato, Dino. Eles acharam que tivessem feito o melhor negócio da vida, tendo roubado, e eu digo isso com muita propriedade, me roubaram o mandato. Politicamente. Roubaram 386 pessoas que votaram em mim. Atentaram contra a democracia, porque não houve propósito, e o judiciário vai entender isso, com certeza. Primeiro eu tenho fé em Deus que iluminará a cabeça de um juiz para entender o que já está óbvio. Então eles imaginaram, bom, a gente caça o Thiago perde os direitos políticos, acabou, aquela praga vai sumir da vida pública, nós vamos dificultar a vida dele o máximo possível, que é o que eles têm tentado fazer já de longa data, e dessa forma a gente expurga ele da vida pública. Só que aconteceu exatamente o contrário. A população, e novamente eu me dirijo aqui pedindo licença, a cada um de vocês que acreditaram no nosso propósito, a cada um de vocês que oraram por nós, a cada pastor, a cada padre, que eu conversei, que naquele momento de falta de alimento espiritual, eu não digo do alimento propriamente dito, porque graças ao Criador nunca me faltou. Mas, às vezes, a fé da gente vacila. Vacila, e ela é pequena, ela é muito bem colocada pelo Criador, que é como um grão de mostarda. Então, às vezes, eu falei, eu não vou dar conta, eu vou parar. Muitas vezes eu fui literalmente carregado pelos meus apoiadores, pelos meus irmãos, de todas as maneiras que você puder imaginar. E nesse período de ociosidade, porque eu tinha terceirizado o pequeno negócio que colocava sustento na minha mesa, para cumprir com o dever, porque na minha visão é inadmissível um político ganhar e não trabalhar. O vereador, ele tem que estudar, ele tem que estar na Câmara, ele tem que estar na rua, ele tem que entender das dores do povo. Não é ficar pegando diária, indo para Brasília, recebendo 10 mil reais de diária, Belo Horizonte, para depois chegar em época de campanha eleitoral, sair pagando conta de água, luz, dando cesta básica para a população, não. Então eu abri mão do pouco ganho que eu tinha para trabalhar como vereador. Então me faltou receita recorrente
de setembro de 2022 que me caçaram até abril do outro ano. E nesse período eu tive muito tempo ocioso, e esse tempo eu concentrei em escrever, em estudar, em entender realmente as entranhas do mal. Então, nesse caso, você está dentro do período que você estaria vereador? Como vereador. Eles acharam que eu ia poder parar de trabalhar. Bom, a gente caça o Thiago e ele vai calar a boca. Aí que eles se enganaram. Eu passei um período realmente doente, deprimido, tive que fazer uso de medicação, mas Acordou. O povo não me deixou cair. A população me estendeu a mão, falou: levanta, vem cá, não abaixa a cabeça não. Nós precisamos de você e nós caminharemos junto. E isso me deu força, me alimentou. Então eu acordava às vezes de madrugada sem sono, e ao invés de ficar deprimido, eu abria o meu computador e começava a olhar, por mais que o site da prefeitura eles tentem esconder, tem coisas que não conseguem ficar oculta, como esses gastos absurdos com diárias, entre outras coisas. Então eu ficava às vezes 2 horas da manhã, minha esposa levantava e falava: Thiago, você tá louco? Falei: tô sem sono, vou trabalhar. Ficava buscando, procurando e tentando redigir a minha maneira, porque eu não podia ficar usando tanto da boa vontade dos advogados que sempre me ajudaram e que me ajudam. E aproveito o espaço para dar aqui, mais uma vez, o meu abraço em cada um de vocês que foram essenciais para essa minha caminhada. E em fazendo isso, eles achando que eu estava morto, eu comecei a gritar nas lives, porque, não, ele está morto, mas ele está como um cachorro louco. Ele só está gritando, só está xingando, só está esbravejando. E eu estava fazendo aquilo ali de forma estratégica. Porque enquanto eles imaginavam que eu só estava fazendo barulho, eu estava trabalhando e dedicando mais do que eles podiam imaginar. Você dedica o seu trabalho, expondo o seu trabalho mais no Instagram? Instagram, eu comecei no Facebook, criei o nosso canal no YouTube, né, Thiago Câmara, e hoje eu tento potencializar e melhorar um pouco a ferramenta Instagram. Eu demorei muito a entender o alcance que essa ferramenta tem. Basicamente são essas ferramentas que eu trabalho, mas de forma muito amadora. Eu não tenho assessor. O WhatsApp eu respondo à medida do possível. Eu peço desculpas a vocês que não foram respondidos ainda. A quantidade de mensagem que chegou foi muito grande. Então me concentrei nisso, Dino, em escrever, em encontrar provas, elementos e buscar pessoas, em especial pessoas que tiveram ligados à administração do atual prefeito. Olha, vamos fazer a coisa certa. Eu tenho contato com um bom promotor, eu nunca falei nome de GAECO, sempre levei, a promotoria vai resolver. E às vezes, mesmo que eles descrentes, não vou, olha, eu vou te dar essa informação, mas eu não quero aparecer. Aí me muniu de documentos. Não, eu vou fazer minha parte. Como aproveito para deixar público aqui o meu agradecimento ao Marcelo, que foi crucial nesses... O Marcelo, acho que foi nos últimos 6 meses que antecedeu a investigação, nós conversamos e eu consegui o apoio dele. Então eu levei o Marcelo até Varginha, os promotores colheram o depoimento dele e o que ele levou de informação ao Ministério Público foi crucial. Meu amigo Luiz Fernando, só estou dando exposição agora porque já está público, né? Mas eu tinha deixado totalmente em sigilo, como outras pessoas que eu levei também e deixei em sigilo. Só estou evidenciando essas porque essas já estão expostas. Mas o mérito é deles também. Não fosse eles, talvez o Ministério Público com a equipe do GAECO não tivesse conseguido as peças necessárias para poder fechar esse grande quebra-cabeça que não acabou de ser montado ainda não. Isso é uma percepção minha, tá? É isso aí, a gente sabe que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Está em andamento e começou a desmartelar agora. Sim. Então, da agora para frente, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e muita coisa ainda deve aparecer, né? Eu imagino que, pelo fato das buscas e apreensões que aconteceram, o trabalho do GAECO realmente começou agora. Lá então, segundo informação do próprio Ministério Público, a denúncia foi oferecida contra 6 pessoas pela prática de 8 crimes. Ou seja, então a denúncia está ativa em cima de apenas 6 pessoas, apesar de ter várias pessoas já envolvidas, né? Então, sendo 8 crimes, né? Segundo a investigação, os denunciados são parte de um grande esquema de corrupção que se instalou no município de Guapé. Segundo o Ministério Público, obtinha por causa do cargo de prefeito municipal, ou seja, o prefeito fez uso do cargo para do máximo obtenção possível de vantagens para ele e para diversas pessoas envolvidas no esquema. Ele ainda está encarcerado,
Tá, eles entraram com pedido de habeas corpus, né, que foi negado, e é a minha leitura repito, não sou juiz, não sou policial, mas eu tenho uma visão como cidadão do que é correto e do que é errado. E ele estar preso hoje é muito correto, porque ele e essa quadrilha oferece risco eminente à investigação e à integridade física minha, da minha família e do promotor. Isso está público. As ameaças, as transcrições, não fui eu, Thiago Câmara, o prefeito falou isso a meu respeito. Eu vim falando que eu estava sendo ameaçado e teve muita gente que achou que era mentira, que eu estava falando isso para poder engrossar meu caldo político. Certo. Mas isso está explícito. Eu sabia que eu corria risco, eu sabia que eu estava sendo ameaçado, mas eu não tinha tomado ciência do teor das conversas. A partir do momento que isso ficou público, até hoje, eu juro, eu não consegui fazer a leitura do todo. Não consegui, apesar de ter acesso e não por privilégio, porque está público, eu não consegui ler os autos. Por quê? Porque fala da minha família. Fala do que mais me preocupa, do que eu tenho de mais rico, que é meu coração fora do corpo. Minha esposa e filhos. Então, sim, se eles tiveram a coragem de ameaçar mulher, crianças, uma autoridade, como um promotor de justiça, e a um político que sou, que apesar deles terem me roubado o meu mandato, eu não deixei de trabalhar. Muito pelo contrário, eu trabalho muito. Eles que arquem pela responsabilidade dos atos. Porque você está falando aí que foram 8 crimes. Eles foram denunciados por 8 crimes. E eu digo, fundamentado no que eu ouvi, fui o único civil que permitiram ter acesso à coletiva de imprensa, conforme dizeres do Dr. Igor Serrano, que é o coordenador geral do GAECO aqui na região de Varginha, são mais 13 crimes que eles já vislumbram, em se tratando apenas desses 6 que estão presos. Certo. Agora imagina, tendo pego eles de surpresa, tendo pego celulares, computadores, documentos, e agora com os depoimentos das pessoas que estão sendo ouvidas, e agora elas não têm como fugir, ou elas vão lá e vão com um advogado e reservar o direito de permanecer em silêncio, ou elas falarão o que sabem, talvez até para algum benefício judicial futuro, né? Eu imagino que vai sair muita coisa. Eu imagino que essa foi só a ponta do iceberg. Ponta do iceberg, exatamente. A ramificação é muito grande. Não fica em 6, não tem como não tem desse como ficar em 6 pessoas. Não. Bem, em um primeiro momento, né, há o pagamento propina a servidores municipais. Então tem servidores envolvidos, sim, tem, sobretudo, ao prefeito municipal no âmbito da aprovação da fiscalização, loteamentos urbanos e rurais. Tem até loteamento. Então o negócio é amplo e, como dito foi, não é de agora, não é dessa campanha, não é dessa legislatura. Não é desse mandato, isso envolve legislaturas passadas, isso envolve em especial isso que você acabou de ler, no setor de loteamentos. Ou seja, quando eu entrei na Câmara, a primeira atitude da presidente do grupo do prefeito foi colocar o assessor jurídico Marcos Vinícius de Oliveira para coordenar os trabalhos. O primeiro projeto de resolução votado naquela casa, além do que deu o direito para a população acompanhar através das transmissões que acontecem naquela casa, que aquilo foi uma iniciativa minha, nossa, apesar de no documento estar lá o nome da mesa diretora, eles nunca desejariam que as transmissões fossem feitas. Fossem públicas, né? Tanto que eles arquivaram que eu coloquei um projeto de lei para transmitir as licitações. E foi arquivado com o voto de Minerva, da presidente da Câmara. Só da Transmissão, como é que fala? De segunda-feira? Segunda-feira? Todas as primeiras segundas-feiras, primeira e terceira semana. As segundas-feiras, na primeira e terceira semana de cada mês. De 15 em 15 dias. É a sessão plenária. Sessão plenária. Então, eles trouxeram o assessor Marcos Vinícius para coordenar os trabalhos. E essas transmissões são feitas pelo Facebook? Pelo Facebook, eu pego muita coisa, jogo nas minhas páginas também, né? A priori eles não queriam fazer, o que eu fazia? Se me permite, me dá licença. Eu pegava meu telefone e colocava na câmera, na Câmara, e transmitia pelo meu Facebook. E isso causou uma revolta muito grande, né, no senhor das leis, Marcos Vinícius de Oliveira, né, e no grupo político deles.
que inclusive entraram com um projeto para poder me barrar. Olha a insanidade, não precisa ser advogado. Qualquer um tem o direito de chegar em qualquer Câmara Municipal. É público, né? É público. Eles queriam esconder. Eu falei, eu não vou esconder, eu prometi que ia gravar, vou gravar. Vocês podem sapatear, quer caçar meu mandato, caçem, mas eu não vou deixar de transmitir. Como eles viram que eu não ia deixar de transmitir, eles colocaram a transmissão, né? É um circo. Não sei se você já chegou a acompanhar as reuniões da Câmara, é um verdadeiro circo, teatro. Mas o coordenador, o defensor, aquele que agia não como advogado, mas como vereador, porque é advogado, procurador municipal, ele não tem que emitir opinião. Quem emite opinião é vereador. Mas ele agia como se ele fosse o 10º vereador na Câmara. O turismo de segunda residência vai ser uma maravilha? Ia. Por quê? Porque ele estava dentro do cartório, ainda deve estar, na Câmara Municipal e flertando com o Executivo. Então, talvez o único advogado do país que trabalhava, né, se é que isso pode ser chamado de trabalho, Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, ele defendia essas aprovações de núcleos urbanos em áreas rurais sem que houvesse o devido estudo de impacto. E o porquê que eu digo que isso é revoltante e eu refutei com veemência, sempre votei contra. A nossa cidade hoje toma água suja, Dino. Infelizmente, essa é a verdade. O nosso sistema de tratamento de água, ele não é capaz de tratar a necessidade em época de pico. Ou seja, a gente acaba tomando água suja, a gente sabe disso. Bombas que tiram água do nosso lago, aonde os dejetos da população é jogado. E não tem uma captação acima? Não, eles captam da represa. E o sistema é falho, é arcaico e não atende à necessidade. Como é que você aprova um loteamento sem que haja água de qualidade para a população? Como é que você aprova a expansão urbana enquanto ainda tubulações que estão lá para poder levar a água aos nossos copos são de amianto, altamente cancerígeno? Como é que se aumenta expansão urbana, sendo que a estrutura hospitalar nossa é minúscula, é insuficiente e é mal administrada? Não fosse Santa Casa de Passos, a proximidade que a população guapense tem de Passos, nós estávamos, eu ia colocar um termo pejorativo aqui, eu vou evitar, mas nós estávamos, conforme disse uma irmã de um determinado político, enrolados e debaixo de água. E lembrando que Passos, a Santa Casa de Passos atende hoje cerca de 60 cidades, né? Guapé é uma delas. Sim. E a gente tem um orgulho de falar aqui que a Santa Casa de Misericórdia de Passos é a 13ª melhor Santa Casa, foi reconhecida, né, como a 13ª melhor do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Então a gente... Perdão, desculpa te interromper. Falar. Então a gente tem um orgulho de citar isso. Se me permite, eu quero deixar aqui externado de forma muito concreta e de forma... Estou tentando achar um adjetivo que tenha a grandeza da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Eu tenho uma dívida de gratidão com essa Santa Casa que eu nunca vou conseguir pagar. E eu explico. Minha esposa é grávida do nosso 2º filho, no caso do meu 3º filho, porque eu tenho uma adolescente, uma mocinha. Certo. Eu, com a condição financeira como a maioria da população brasileira, não tinha condição de pagar, custear, né, um plano de saúde. Eu falei, olha, vai ter que ser pelo SUS. Muito bem. Nascer na Santa Casa de Guapé. Os guapeenses até hoje não têm o direito de nascer na Santa Casa de Guapé. Mesmo despejando recursos infinitos, porque aquilo ali é um poço sem fundo. Está no ponto, vem para Passos. Está no ponto, vem para Passos. Eu, ansioso que sou, ilhado, com problemas estruturais nas balsas, estradas é um lixo. Se eu tiver que vir por asfalto, eu tenho que passar por Ilicínea, que uma volta que eu vou grande, 140, 150 quilômetros até chegar aqui. Falei, eu vou ficar aqui em casa, de braços cruzados, esperando a bolsa da minha esposa romper, para sair desesperado, dirigindo feito um louco, ou procurar a Santa Casa sem saber se lá vai ter à disposição uma ambulância, se lá vai ter um médico que vai poder acompanhá-la, né? Eu não vou correr esse risco, não. Então, graças a Deus, a minha esposa tem família aqui em Passos e eu sou muito grato à família dela. Deixo aqui o meu abraço carinhoso a Ene, ao Tião, Osanã, Larissa e Sanlo, que acolheram a minha esposa. Nos últimos dias de gestação, eu trouxe ela para cá e fiquei a postos no celular. Raíza, se romper a bolsa, se você for para Passos, já me liga de imediato. Então, o meu 3º filho, o Otto, ele nasceu aqui em Passos. E quando a Raíza me ligou, Thiago, pode vir que eu já estou na Santa Casa, eu fiquei extasiado com a estrutura
Eu falei assim, não, isso aqui é um hospital de filme americano, norte-americano, né? A estrutura é muito boa, os profissionais muito bons. E eu ainda tive o conforto de ter meu irmão Derek, que é médico aqui na Santa Casa de Passos, que nos trouxe mais segurança do que nós já havíamos recebido. Então, meu filho Otto nasceu aqui na Santa Casa de Passos. E o parto da minha esposa foi muito difícil, muito difícil. O que foi tranquilo, o parto do Francisco, do Otto foi complicado. Deu um pouco de trabalho. Deu muito trabalho e eu arrisco a dizer, se ela tivesse lá em Uapé, não pelos médicos, porque temos bons médicos lá. Pela estrutura. Mas pela estrutura da Santa Casa. Não pelos médicos, não pelos enfermeiros, pelos servidores como um todo. Mas pela estrutura hospitalar. Eu não teria hoje nem minha esposa e nem meu filho Otto aqui. Seria um pai viúvo cuidando de uma criança órfã. Graças à estrutura da Santa Casa de Misericórdia de Passos, graças a todos os profissionais envolvidos, hoje eu tenho filhos que gozam de saúde e a minha esposa do meu lado. Inclusive a Santa Casa, ela tem paralelo ao trabalho dela, o Hospital do Câncer, que até a gente fez parte aqui com a comitiva solidária. Sim. Tem o trabalho envolvido do M de Madeira, do Irã Parreira. Sim. Eles fazem a comitiva e a gente participa. A TV de Minas sempre participa. Sim. E no final do ano tem a queima do alho. E a queima do alho desse ano, que passou, né? Sim. A arrecadação foi toda para o Hospital Regional do Câncer, que também atende várias cidades da região. Se me permite mais uma colocação. Eu não sou da base do Emidinho, mas respeito o trabalho dele e enxergo boas coisas no trabalho que ele conduz. Não caminhamos junto pelo fato da proximidade que ele sempre teve com o ex-prefeito Nelson. Então, enxergando quem era o ex-prefeito Nelson, na verdade quem é, eu resolvi não ter proximidade política com o Emidinho. Mas respeito muito essa atenção que ele tem aí com o Hospital do Câncer e aproveito o ensejo para falar a respeito dessa queima do alho, que pelas mãos aqui de Passos, com certeza é bem feito. Se você lê o processo como um todo, se você ouvir a coletiva de imprensa dada pelos promotores, eles apontam que até alimentos que foram comprados para servir na queima do alho que houve lá em Uapé foram desviados para atender a finalidade da quadrilha. Ou seja, a população de Uapé tendo que trabalhar, doar. Inclusive, isso daí eu falo porque eu desejo que ela me processe por isso. Aliás, eu desejo que ela se aproxime de mim, porque se ela chegar perto da minha família, ela vai direto para a cadeia. Em um dado momento, eu proferi o seguinte adjetivo para a secretária de saúde. Eu a chamei de demônio de saia. Falei que aquela mulher era um demônio de saia. E veio o grupo das mulheres, o Conselho das Mulheres em Uapé, todas revoltadas, colocando blusas com frases de impacto, me chamando de machista, trazendo uma série de adjetivos que nunca fez parte da minha essência. Mas o porquê que eu coloquei aquilo? Porque eu já sabia de indícios de ilicitudes cometidos pela secretária de saúde, em especial no momento mais delicado que tivemos, que foi no momento pandêmico. Ou seja, dinheiro que era para usar para o enfrentamento da Covid-19, eles usaram para abastecer carros na Secretaria de Obras. Tem explicação um negócio desse? Abrimos uma CPI. Aí chegou a secretária de saúde com os braços abarrotados de papéis, porque para a maioria dos patetas, e eu digo patetas porque infelizmente a maioria dos vereadores não passam de patetas, quem deixa acontecer esse tipo de coisa que chegou a esse ponto, pateta ainda é um adjetivo muito delicado. Mas ela fez muita publicidade, que eu sou muito boa, eu não tenho nada a esconder. Não tem nada a esconder, mas está sendo investigada pelo Ministério Público. Foi afastada do cargo por determinação judicial. E permitiu acontecer um negócio desse, e em um dado momento eu ainda chego, recebo uma mensagem de um amigo, que printou a tela do seu computador no WhatsApp web, falou, Tiago, o que é isso aqui? Queima do alho, eles vieram aqui me pedir ajuda, eu falei, tá, eu vou ajudar. Qual a forma? Como que eu faço o pagamento? Me mandaram um Pix da secretária de saúde para eu depositar. Peraí, eu sou secretário, eu vou pedir ajudas e vou pedir para depositar na minha conta? Tem sentido isso? Tem que ser feito pela comitiva. Pela comitiva, pela comissão, aonde possa ser avaliado, aonde tenha critérios. Associação, alguma coisa do tipo. Exatamente, exatamente. Estou fugindo um pouco, me desculpa, mas... faz parte porque a gente está falando de corrupção, né? O tema é corrupção, até porque a investigação é em cima de corrupção, então é bom a gente abordar o tema sim.
E a gente já está chegando no final do programa, né? Passa muito rápido. Passa. E temos tema para falar aqui, 2, 3 horas. Com certeza. Mas infelizmente o horário é apertado. E só lembrando que hoje é dia do repórter. E eu quero, com o maior prazer aqui, a gente essa semana a gente mencionou aqui, já fizemos a gente teve aqui a participação dos 3 filhos herdeiros do Vivaldo Pioto. Vivaldo Pioto foi o pioneiro na cidade de Passo, na região, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, ele montou a 2ª rádio do interior de Minas, rádio FM do interior de Minas. Sim. E a 4ª do estado. Então, da região nossa foi a primeira, né? A primeira rádio FM. Ele foi o primeiro, foi promissor no que se diz respeito à música sertaneja no rádio FM, porque antigamente sertanejo era só para AM. Só para AM. E ele lançou também a primeira rádio, a primeira TV da região, que é a TV Independência, que hoje é a TV Indisol, que tem ali, que trabalha com os 3 envolvidos, com os filhos, né? O Marcelo Pioto, Cristina Pioto e o Ricardo Pioto. Eles vieram aqui recentemente, deram uma entrevista aqui pra gente, e eu quero deixar uma palhinha, recordar aqui, para quem lembra daquele momento maravilhoso, recordar uma palhinha do Vivaldo Pioto. Vamos lá. Gente boa, é muito bom ter você comigo aqui na Independência. Carinhosamente o meu abraço, obrigado pela sintonia, né? Tudo de bom, vamos falar aí. Vozes e violas do sertão brasileiro, Independência de Passos. Bom dia para você que está ligado comigo, obrigado pelo carinho da sintonia. É isso aí, gente boa, guarde para você, espera no Senhor, pratica o bem e habitarás a terra em plena segurança. João Paulo e Daniel, te amo cada vez mais. Christian Ralph, Alquimia. É muito bom ter você comigo aqui na Independência. Obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado pela audiência. Hoje, 1º de outubro, segunda-feira. Só para matar a saudade, para relembrar, né? Parabéns a todos os profissionais da área, repórter. Eu não sou um repórter, apesar de eu trabalhar de vez em quando atuando como repórter, mas a gente trabalha mais direcionado a entrevistas. Perfeito. Mas parabéns para todos os profissionais e um abraço para a família Pioto, que eu tenho o maior apreço por eles. Dino, se me permite as últimas palavras aqui, claro. Eu gostaria de finalizar aproveitando esse gancho para deixar aqui os meus parabéns aos bons profissionais de comunicação. Estendo, obviamente, a família do Vivaldo Pioto, né? E eu queria me dirigir mais uma vez a você que nos acompanha, mais uma vez a você, cidadão guapiense, e a todos que acreditam no propósito do nosso trabalho. Eu tenho falado acerca de um tema muito massivo, que é a corrupção, que é essa sujeira que infelizmente dominou a nossa cidade. E eu quero construir um discurso propositivo. Eu sei que eu serei questionado, eu sei que eu estarei falando a respeito do que aconteceu e de muitas outras coisas que com certeza acontecerão, de outros desdobramentos que com certeza eu acredito e imagino que terá essa operação, o Trem da Alegria. Mas o que eu deixo para que os senhores reflitam é a palavra união e reconstrução. Tenham certeza, eu dediquei muito do meu tempo para poder fazer alguma coisa que pudesse trazer uma limpeza estrutural na nossa cidade. Mas, em paralelo, eu dediquei o mesmo tempo em entender de onde vêm os recursos, como são repassados, quanto se gasta e, principalmente, aonde podemos cortar despesas desnecessárias para que a nossa cidade seja realmente boa para todos. Se serei eu ou será outra pessoa, isso o futuro dirá. Eu tenho convicção de que Deus está conosco, de que a justiça entenderá todas as circunstâncias, em especial depois do fato ocorrido, que eu estarei disponível como pré-candidato aos senhores. Então não temam. O nosso propósito agora é discutir reconstrução. E com a ajuda de todas as pessoas que sempre estiveram e de tantas outras que estão chegando, nós teremos ferramentas, mecanismos, e me perdoem se soar arrogante, nós conhecemos exatamente
cada calcanhar de Aquiles que existe na administração pública. Diferente de alguns oportunistas que se colocam como pessoas que não têm rejeição, eu posso até ter rejeição por parte das palavras que proferi, pelo meu temperamento, mas eu tenho conhecimento e tenho um grupo forte que aonde eu não entender, com toda certeza eu vou saber encontrar a informação e o melhor caminho para que essa cidade seja a melhor, com todo respeito a Passos, mas que Guapé seja a melhor cidade desse país. Então... Eu vou torcer para que seja a segunda, viu? Tá certo. Eu conto com a ajuda, o apoio de cada um de vocês, com ideias, proposições, para que juntos nós possamos reconstruir Guapé. Parabéns, são várias pessoas aqui. Eu não vou ler nomes porque vou ser injusto, porque tem muita gente comentando. Então, várias pessoas dando os parabéns, mencionando fatos, mencionando a cidade de Guapé, são pessoas de guapeense. E eu já visitei lá, já passei um carnaval lá, na prainha ali de Guapé Capitólio. Sim. A gente ficamos lá, um lugar muito gostoso, muito bem recebido lá. Gostei muito. E espero que se resolva da melhor maneira possível, da maneira mais justa possível, né? Sim. E mais uma vez, parabéns, obrigado pela participação, obrigado você que acompanhou a gente aqui. Eu peço encarecidamente, você que acompanhou a gente aqui, que vai lá no YouTube, que já seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, clique em curtir, siga, dá uma força para a gente continuar levando esse trabalho cada vez mais longe. Então, um abraço carinhoso para todos e até a próxima, se Deus assim permitir. Muito obrigado, Diano. Um abraço, gente. Fica com Deus, gente. Fica com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Você que está aqui com a gente pela TV Sul de Minas, tvsudminas.com.br, tvsudminas.com.br. Vamos falar direito. Não sabe falar direito, não? Então, galera, antes de assistir o vídeo, pausa e deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal para receber todas as notificações. É isso aí. E a gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram e no site. Qual que é o site mesmo? tvsudminas.com.br. Ótica Passos. Você encontra lentes e armações que atendem às necessidades de todos os públicos. Excelente mix de armações para grau e solares. Lentes oftálmicas das melhores e mais reconhecidas marcas mundiais. Na Rua Presidente Antônio Carlos, número 90. Telefone 3521-8618. Fale também pelo nosso WhatsApp 98810-0002. Funilaria e Pintura Reis, do Valdir, ali na Avenida Sabiá, telefone 3521-1670. Plano Contábil.